Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui uma vez mais para nossa meditação da palavra de Deus. É muito importante que a cada dia procuremos alimentar-nos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão nosso de cada dia, é o que alimenta nosso espírito, é o que fortalece nossa fé, é o que nos guia, nos orienta o caminho que devemos seguir. A palavra de Deus é um manual de vida. Deus nos ha dado, através de sua palavra, uma guia para que podamos enfrentar os problemas da vida e vencê-los. Ter uma vida diferenciada, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida bendecida neste mundo e no porvenir, a vida eterna, que é o mais importante. Nós outros encontramos aqui na Bíblia uma enseñança muito importante através da história de José. José foi um dos filhos de Jacob. José era um jovem temeroso de Deus, um jovem de fé, fiel, íntegro em todo o que hacía. A Bíblia diz que José, quando tinha 17 anos, ele teve um sonho. Ele contou este sonho a seu padre e a seus irmãos. Ele disse: é aqui que atávamos manorros em meio do campo. E aqui que mi manorro se levantava e estava direito, e que vossos manorros estavam ao redor e se inclinavam ao meio. Lhe responderam seus irmãos: reinarás tu sobre nós outros? Ou senhorearás sobre nós outros? E seus irmãos, que já lhe tinham envidia, lhe aborreceram aún mais a causa de seus sonhos e de suas palavras. E José teve outro sonho. Ele também contou a seu padre e a seus irmãos, dizendo que é aqui que é sonhado outro sonho, e é aqui que o sol e a luna e 11 estrelas se inclinavam a mim. E seu padre lhe disse: que sonho é este que sonhaste? Acaso vendremos, eu, e tu madre e tus hermanos a postrar-nos em terra ante ti? E seus irmãos lhe tinham envidia. Mas seu padre meditava nisto. Sabe, Jacob era um homem de fé, era um homem que conhecia a Deus, e ele compreendeu que Deus tinha um plano para José, e havia sido Deus quem havia revelado este sonho para José. Pero seus irmãos eram incrédulos, eram rebeldes, eram pecadores, eles não viviam por la fé em la palavra de Deus e tinham envidia de José. E quando seus irmãos foram para apacentar as ovelhas de seu padre lejos, José foi enviado por seu padre para ver como eles se encontravam, que era o que eles estavam fazendo. E seu padre lhe disse: vê a hora, mira como estão tus irmãos e como estão as ovelhas, e trai-me a resposta. E José, yendo-se a encontrar com seus irmãos lo vieram e disseram: aí viene o sonhador. Vamos agora a matá-lo. Vamos a echá-lo em uma cisterna e diremos: alguma mala bestia lo devorou.
e veremos que será de seus sonhos. Verifique usted que o diabo queria destruir os sonhos de José. Satanás é o destrutor de los sonhos. Ele sempre intenta destruir nossos sonhos. De que maneira? Levantando um problema, levantando uma injustiça, uma persecução, algo em contra de nossa fé. Seus irmãos lo agarraram e resolveram vender-lo a uma caravana de ismaelitas que iam hacia Egipto. José foi vendido como escravo. Sin embargo, esta situação que ele enfrentou, este problema não lo hizo desanimar, não lo hizo perder a fé, a confiança em Deus. Mire usted, amiga minha, amigo meu, como é importante que tenhamos uma fé bem definida. Como é importante que haja uma total confiança em Deus. Não podemos deixar-nos abatir delante de los problemas que enfrentamos, delante de las dificuldades, injustiças que passamos nesta vida. Porque nunca, jamais podemos perder nossa fé. Porque é através da fé que nós outros podemos vencer. A fé é o que nos une, é o que nos conecta com Deus. A fé é o que agrada a Deus. É como está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Por lo tanto, jamais podemos perder nossa fé. E todo o que o diabo quer é que perdamos a fé. É que perdamos a confiança em Deus. É que, delante de los problemas que enfrentamos, pensemos, Deus não me escutou, Deus não me hizo caso, Deus me abandonou, de que me ha servido confiar em Deus, inútil é confiar em Deus, é servir a Deus, porque agora eu estou passando por este problema, eu sou de la fé, eu sigo sua palavra, eu estou em la igreja, eu sou creyente. E agora, por que estou passando por este problema? E muitas são as pessoas, Alberto, que desafortunadamente, tristemente, quando todo está bem, maravilhoso, favorável, a pessoa crê, a pessoa canta, ela adora a Deus, alça a mano e adora a Deus, pero quando ela passa por um revés, um problema, uma dificuldade na vida, ela já se decai, já se desanima, já começa a estar murmurando, quejando-se por los rincones, quejando-se com um, com outro, e muitas vezes a pessoa hasta abandona a fé, abandona a igreja, como se a igreja tivesse a culpa de seus problemas, como se Deus tivesse a culpa de seus problemas. Nunca podemos rebelar-nos em contra de Deus, senão em contra do diabo. E a melhor maneira para rebelar-nos em contra do diabo, a melhor maneira para resistir ao diabo e vencê-lo é aferrar-nos a Deus, confiar em Ele, manter nossa confiança em Deus, porque são em los momentos difíceis que mais necessitamos usar a fé. Como Davi dijo, Deus é nosso amparo e fortaleza, pronto auxílio em las tribulações. São em las tribulações que mais uno necessita refugiar-se em Deus para que pueda vencerlas. Y José Obispo es un ejemplo de todo esto, porque él sufrió muchísimo. Es decir, él fue traicionado por sus propios hermanos que conspiraron contra él, fingiendo su propia muerte, y lo vendieron a una caravana de ismaelitas que al mismo tiempo traficaron con él como esclavo, ¿no? Pero con todo esto,
nada de sus adversidades lograron destruir los sueños de José. Nada consiguió destruir su fe, su comunión con Dios, y tampoco se volvió en contra de Dios. Él no perdió su integridad, no perdió su relación personal con Dios, sino todo lo contrario, más se aferró, más buscó a Dios, más se abrigaba en aquellas promesas de Dios que había escuchado de su propio padre y que el propio Dios le había revelado también en sueños. Ahora, obispo, como usted mencionaba, hay gente que por otro lado, cuando enfrenta una adversidad, un problema, una contradicción, se olvidan de Dios, sacan el mal carácter, tiran la toalla y comienzan a reclamar y a murmurar. Y hasta incluso intentan contaminar a los demás con su frustración, diciéndoles: tú ves, es inútil creer en Dios. ¿Tú ves de qué sirve buscar a Dios, obedecer su palabra, esforzarse, sacrificarse? ¿De qué sirve ir a la iglesia si ahora estoy viviendo por una lucha, por una dificultad? Es decir, intentan compartir el veneno, la rabia, la frustración que albergan en su interior, cuando en realidad nosotros sabemos que Dios es fiel y Dios nunca falla. De hecho, hay un memorial ante Dios donde está registrado el nombre de los justos, de los fieles, porque Dios promete que haría la diferencia como hizo la diferencia con José, porque José, obispo, a pesar de ser vendido como esclavo, él no dejó de hacer lo mejor. Él hacía la diferencia porque él creía en Dios y sabía que Dios era justo. Nuestra fé passa por pruebas, todos somos provados. A lo largo de todos estes anos que eu sirvo a Jesus, já he passado por pruebas, você também. Hemos passado por pruebas, por lutas, pero nunca desanimamos, nunca perdemos a fé, estamos aqui. Estamos na guerra, na batalha, porque sabemos que nossa batalha não é física, é espiritual. Nossa luta não é contra sangue e carne, sino contra principados, potestades, contra as forças do inferno que intentam destruir nossa fé, intentam apartar-nos de Deus, sembrar a dúvida no coração, porque o diabo sabe que se ele logra sembrar a dúvida, se ele logra apartar-nos de Deus, ele nos destruirá. E é isso o que ele quer. E nós outros nunca podemos perder a fé. José não perdeu a fé. Ele se mantuvo firme, se mantuvo confiado, e Deus foi com ele. Deus, em meio a suas lutas, dificuldades, tribulações, Deus foi com ele, Deus lhe fortaleceu e lhe bendijo. Porque esta caravana de ismaelitas que chegou a Egipto, lo venderam a Potifar, que era um oficial de Faraó, um capitão de la guardia, varão egípcio, e lo puso em sua casa. E disse a Bíblia que o Senhor estava com José, e Deus lo bendijo em la casa de Potifar. Ele foi um varão próspero e estava em la casa de seu amo, ele egípcio, e viu seu amo que o Senhor estava com ele. Mire usted que Potifar era incrédulo. Potifar adorava os deuses de Egipto. Ele não creia em el Deus de Israel, pero através das atitudes de José, suas palavras, seu comportamento, sua fidelidade, sua integridade, Potifar viu que o Senhor estava com José e que todo o que ele hacía, o Senhor lo hacía prosperar em sua mano. Todo o que José ponia na mano era prosperado, era bendecido, porque ele hacía bem seu trabalho, ele era íntegro em seu trabalho. Sabe, Potifar se deu conta que podia poner ouro em
polvo em la mano de José, que não seria defraudado, porque ele tinha o Espírito de Deus. Deus era com José, e José foi bendecido de tal maneira que Potifar lo puso como majordomo de sua casa e entregou em seu poder todo o que tinha. Mire usted, mire como Deus honrou, como Deus engrandeceu a José. E aconteceu que desde quando lhe deu o encargo de sua casa e de todo o que tinha, o Senhor bendijo la casa del egípcio a causa de José. E a bendição do Senhor estava sobre todo o que tinha, assim em casa como en el campo. Tanto em la casa como en el campo, todo o que José hacía, Deus prosperava, Deus bendecia. E é assim, quando a persona é de Deus, Alberto, ela hace a diferença. Ela hace a diferença em sua casa, em seu trabalho, em sua cidade, em seu país, donde ela esteja, não importa o país que ela esteja, não importa donde ela trabalhe, o trabalho que ela realiza, porque Deus bendice a obra de suas manos, Deus lhe prospera. É isso o que queremos que suceda, porque assim como Potifar viu a diferença em José, assim como Potifar viu que Deus era com José, e ele era diferente, e lo puso como majordomo de sua casa, também, o jefe desta persona, o dono da empresa, tem que ver que esta persona é diferente. Todos têm que ver a diferença, através de nossa fé, de nossa fidelidade. O marido tem que ver a diferença em la mulher tem que ver a diferença em el marido, os padres têm que ver a diferença em los hijos têm que ver em los padres. Quantos familiares, quantas pessoas aí não logram salvar a seus familiares? Por quê? Porque muitos não veem a diferença. Porque a pessoa muitas vezes, ela começa a ler a Bíblia, ela às vezes participa em alguma igreja, ela é evangélica, pero sua vida não cambia, ela sigue sendo uma pessoa enganadora, mentirosa, falando malas palavras, porque há muita gente que está dentro das igrejas, pero vive com malas palavras, com palavrotas, com um caráter mau, um mau gênio. E como esta persona pode querer que Deus haga a diferença em sua vida, que Deus la bendiga e bendiga a sua família, se ela não vive uma vida apoiada em la palavra de Deus, se ela não dá fruto do Espírito Santo, jamais ela poderá ter êxito, ter vitória nesta vida. Y es que la diferencia, obispo, empieza a través de nosotros. Esta es nuestra ofrenda, es nuestro sacrificio, esta es nuestra fe, ofrecer lo mejor de nosotros y hacerlo con excelencia. El propio Señor Jesús dice que somos la luz de este mundo, que somos la sal de la tierra. Lo que no podemos hacer es sucumbir ante las tentaciones, las injusticias, sobre la contaminación que muchas veces nos rodea, de reclamar, de murmurar, de hacer las cosas de cualquier forma. No, nosotros aprendemos y tenemos el ejemplo de José, que a pesar de las circunstancias y a pesar de estar en situaciones de enorme presión, de enorme adversidad, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y esto agrada a Dios. Y nuestro Dios, que nos ve en secreto, es ahí donde recompensa en público, es ahí donde Dios hace la diferencia y va a bendecir, obispo, a nuestros amigos que hoy están siendo liberados, están siendo libres de esa negatividad, de esa rabia, de esa reclamación que estaba actuando en ellos y que les estaba inclinando para hacer las cosas malas. Pero ahora están reaccionando y saben que tienen que hacerlo mejor, porque así, de esa forma, agradan a Dios. Sabe, há muitas pessoas que sabem que têm que actuar diferente, têm que cambiar suas atitudes, seu comportamento, sua maneira de falar, necessitam cambiar seu caráter, pero não logram, não conseguem cambiar. E por quê? Porque
uno não consigue cambiar com suas próprias forças, com a força de seu braço. És obra do Espírito Santo. És o Espírito Santo que cambia a uno, que moldeia em uno o caráter de Cristo. Amiga minha, amigo meu, por isso você necessita buscar com todas suas forças o Espírito Santo. Porque quando você receba o Espírito Santo, você nascerá de novo. Sim, nascerá de novo. Você se volverá uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Deus hará uma obra grande em sua vida e através de sua vida também. Por isso, lhe invitamos a que você participe desta hogueira santa de Israel que estaremos realizando este domingo. Este domingo, 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, em Madrid, em Atocha, ou no Centro de Ajuda Cristiano que esteja mais cerca de sua casa. Venga buscar este encontro com Deus, venga receber o Espírito Santo. Você necessita compreender isso, é a coisa mais importante. E seu marido verá que você é uma mulher diferente de todas as demais que ele conhece. Sabe, sua mulher verá que você é um homem diferente de los homens que ela conhece. Seus padres verão que você é um filho diferente, exemplar. Sabe, seus filhos verão que você é um padre, uma madre diferente. Seu chefe no trabalho verá a diferença e poderá confiar coisas maiores em suas manos. Amiga minha, amigo meu, eu estou seguro, plenamente convencido que quando você seja bautizado, seja lleno do Espírito Santo, haverá uma diferença em sua vida. Estou seguro que a partir deste domingo, Deus hará a diferença em sua vida. Por isso estamos lutando, sacrificando, orando todas as noites aqui, às 10 da noite, estamos orando no altar aqui da igreja, clamando a Deus em seu favor, para que este domingo Deus haga uma transformação, uma obra grande, e você seja um vencedor, você seja honrado por Deus e tenha uma vida diferenciada, uma vida digna de um filho de Deus, um filho del rei, porque como filhos del rei não podemos viver como mendigos, como escravos miseráveis, não temos que viver como príncipes, uma vida plena, uma vida exitosa. Este domingo, 10 da manhã, é sua oportunidade de ser honrado por Deus e cambiar a história de sua vida. Estaremos com vocês aqui 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, em Madrid, e em todos os centros de ajuda cristiano, porque o Espírito Santo hará a diferença em sua vida. E amanhã estaremos falando mais acerca da história de José, este homem que foi vendido como escravo, pero de escravo se volviu governador de Egipto. E amanhã falaremos mais sobre José.